irmão Gilberto vai nos fazer isso. Ok, Gilberto, palavra com você. Seu microfone está fechado, Gilberto. Rifan, você não tem como abrir o microfone dele? Deixa agora, Gilberto. Ok. Abriu. Agora abriu. Obrigado. Bom, boa noite, irmão presidente. Boa noite, minhas queridas almas, irmãs. A mensagem de hoje é a número 15, é de 14 de fevereiro de 48. Diz o nosso querido irmão Pedra Roxa: e tu, minha amiga, por que escolhestes a representação de todo o progresso material? Já medistes o cumprimento de tuas responsabilidades para com os outros e para contigo mesma? Tens te esforçado para conseguir e manter a simpatia de todos? É certo que a tua posição é de destaque entre os povos. Todos acolhem as tuas decisões porque precisam do teu apoio geral e és a única em condições de fazê-lo. Toda a humanidade agora depende de ti e terás de protegê-la utilizando os recursos que conseguiste arrecadar e acumular durante séculos, porque somente assim conseguirás a tua própria proteção. Depois da inevitável e grande catástrofe, ninguém estará em condições de valorizar o teu ouro, de resgatar os teus créditos, de comprar as tuas mercadorias e dar consumo à excessiva produção de tuas indústrias. Tudo foi posto em tuas mãos e terás como único recurso a distribuição dos teus produtos por toda parte, sem estabelecer valor, prazos, condições e forma de pagamento. Os teus artigos de luxo deixarão de ser manufaturados porque a humanidade não estará em condições de adquirir nem mesmo os de essencial necessidade. A matéria-prima existente ainda em teu subsolo irá se esgotando e terás de adquiri-la em outras partes. Mas encontrarás, porventura, alguém em condições de produzir o suficiente e que exceda a sua própria necessidade para atender os teus pedidos? As dificuldades serão tremendas. Sentirás a necessidade de enviar os teus filhos para dar auxílio em outras partes, e muitos sairão espontaneamente, a fim de esquecer um passado risonho que não soube ser aproveitado. Não soubestes dar valor ao teu progresso? Não observastes a origem de tanta inspiração de vulto para o teu sucesso? E desprezastes todas as oportunidades para reconhecer a obra da natureza e hipotecar o teu agradecimento. Agora é tarde. As oportunidades passaram e a centelha que promoverá a explosão do conflito mundial não tardará a atingir o seu objetivo. Tudo está em tuas mãos, inclusive a responsabilidade. Terás de lutar e vencer, porque assim o pedistes. Porém, a vitória não será de nenhuma potência, e sim da natureza. Zela pelos bens da natureza que te foram confiados, ou ela mesmo os zelará. Varre-os, ou o vento os varrerá. Lava-os, ou a chuva os lavará. Limpa-os, ou o fogo limpará. Planta-os, ou o mato nascerá. E, se não distribuíres, o tempo como teu herdeiro único distribuirá. Eu vejo tudo e nada vejo, porque em qualquer parte onde observo e em tudo que olho, só vejo leis. Leis e mais leis para transformar, progredir, aperfeiçoar. E se por vezes fico extasiado ou indeciso, elas me mostram as que me fazem vê-las. Está aí, queridas almas, irmãs. Essa mensagem ela tem uma incógnita aqui, é tua, minha amiga, né? Quem é essa amiga, né? A gente já conversou muito sobre isso
é a Europa, é a América, é os Estados Unidos. Mas, pelo que descreve ela aqui, me parece, né, que seja a América, ou os Estados Unidos, que eles chamam de América, né, desprezando o Canadá e o México, né, de forma conjunta. Eu gosto sempre de analisar a mensagem, parágrafo a parágrafo, porque muitos, né, ainda não têm o livro, né, e fica difícil a gente decorar tudo, mentalizar tudo o que foi lido aqui. Então, no primeiro parágrafo, é quando ele pergunta, né? E tu, minha amiga, por que escolhestes a representação de todo o progresso material? Eu vou ficando por aqui. Veja bem, por que ele escolheu o progresso material? Não é? Por que não escolheu o progresso espiritual? Não é? Aí ficou... Então, tudo o que ele obteve, tudo o que o povo ali, né, a nação conseguiu, foi direcionado para o plano material. Nada do espiritual se desenvolveu, né? Então ele pergunta: já que você escolheu isso, já mediu o cumprimento da sua responsabilidade para com os outros e para consigo mesmo? Né? Então ele se refere, tudo que ele está se referindo aqui na parte material, a gente deduz seja exatamente a América. Então, a gente vê que ele fala, né, dos produtos manufaturados, das indústrias. Né? A gente sabe que esse povo na América, eles têm o capital, né, muito forte né, do pessoal que veio lá do Egito, né, quando saiu do Egito. E também eles desenvolveram, nesse ponto aí, eles desenvolveram a indústria bélica, né? Por isso eles são, né, potentes, são fortes. Né? Desenvolveram a indústria bélica e nessa condição ele produzia muitos armamentos, né, da guerra, mas como não tinha guerra para eles venderem os armamentos, então eles, né, a potência dele maior foi direcionada nisso. Eles faziam, provocavam guerras para vender os armamentos, né? Daí a potência que ele criou. E com isso ele foi se afastando do lado espiritual. E vejam que Jesus disse: olha, você não pode atender a dois senhores ao mesmo tempo, né? Eles se envolveram muito com a parte material e se afastaram do lado espiritual, né? Ficou sendo desenvolvido, sendo, né, o progresso, né, espiritual de acordo com a velocidade da natureza. Né? Nosso irmão Ernesto até falou isso na sexta-feira, né, que o reino nominal, quando foi analisado, foi estudado, que são 50 milhões de anos. Né? Mas a gente pode antecipar esse tempo. Né? Se nada a gente fizer, a gente vai levar 50 milhões de anos para seguir. Né? Então, como a parte material, né, foi desenvolvida estritamente, a parte espiritual ficou seguindo o ritmo da natureza. E isso fez com que, espiritualmente, eles se atrasassem. Né? Espiritualmente, eles se atrasassem. Então, a gente falou também no estudo de sexta-feira que existe essa relação da Trindade, né? Espírito, alma, corpo físico. Né? O espírito envia a alma as informações, ela analisa, aprende com aquilo e transfere para o corpo físico. Mas que havia invertido essa ordem, a parte material, a inteligência do corpo físico, os elementos do corpo físico, ainda, né, com imperfeições, desenvolver essa parte material, criando os vários sistemas, né, que a gente falou, né? O sistema político, religioso, né? Bancário, financeiro, né? Todos esses sistemas. E levou a humanidade, né, a se envolver nesses sistemas, né, materiais. Né? Então, hoje você vê, né, o que está ocorrendo, né, com a humanidade, né, é que o chefe de família, né,
ele trabalha, né, só para ganhar dinheiro, para criar a fortuna, para ter posição social, e se esquecendo do lado espiritual, do lado da família, né? Então, não dá nenhuma assistência às crianças, aos filhos, à esposa, só na ganância de querer mais e mais, né? O que é que acontece? As crianças se criam sem esse apoio, né, paterno, sem esse apoio espiritual, e criou-se, então, essa juventude que aí está, né? Sem nenhuma responsabilidade espiritual, sem nem conhecer o que é a parte espiritual, porque tinha tudo, né, os ganhos materiais que ele adquiria, ele passava para os filhos. Os filhos criavam a ganância, a ambição, e cada vez queriam mais, né? E para não se revoltar, entre aspas, eles davam a tudo o que a criança queria, e criou essa humanidade, né, afastada de Deus, no caso, né? Esse é o grande erro que foi cometido, né, com esse posicionamento. Eu excluo isto, né, esse raciocínio, eu excluo do Brasil, né, que já estava previsto que o Brasil é o coração do mundo, será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não é verdade? Então, nós aqui, o que é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, né? Veja que, por exemplo, nessa época, né, quando ele cita aqui, não deu valor, né, não observaste a origem de tanta inspiração de vulto para o teu sucesso e desprezaste as oportunidades para reconhecer a obra da natureza e hipotecar o seu agradecimento. Então, veja na parte material, como eles usaram a parte material, quantos cientistas, né, saíram de seus países e foram para lá por segurança, né, que eles ofereciam essa segurança, né? No caso mais contundente é o de Einstein, né, que fugiu lá, ele fugiu da Alemanha, né, e foi morar nos Estados Unidos, quando ele desenvolveu, né, ele descobriu que existe uma relação íntima entre a energia e a matéria. Isso quem está estudando aqui como um ABC, né? Mas naquela época era um absurdo. O que é isso? Energia, matéria e energia é a mesma coisa? Né? Então ele criou a lei da relatividade, que a energia é igual a massa na velocidade do quadrado da luz, né? Então, a partir disso, ele fez... Olha, ele fugiu da Europa para ele ser judeu, né? E também porque ele era avesso à violência, às guerras, essas coisas todas, ele era pacífico. Ele criou, né, com a sua mente, né, desenvolvida, com a inteligência, o QI elevado, ele descobriu na natureza essa relação. E as mentes, né, voltadas para a matéria desenvolveram, com essa relação dele, de energia e matéria, eles desenvolveram a bomba atômica, né? Criaram a bomba atômica e essa destruição toda que nós vimos no Japão, na Segunda Guerra. Estão percebendo? Foi se afastando do lado espiritual, né? Então, entre eles mesmos, eles brigaram na Guerra de Secessão, essas coisas todas. Então, nós estamos vendo que eles, com a ganância, a ambição de poder material, eles conseguiram isso, né? E agora estão se vendo, né, responsáveis, né? E foram responsáveis, né, por, né, várias nações aí, né? Onde existia, eles provocavam a guerra, depois eles iam para lá para ocupar, para fazer a paz. Então, eles desenvolveram todo esse mecanismo, toda essa potência material, né, dentro dessa concepção. E se afastou completamente da parte espiritual, né? Então, como a matéria, né, a matéria é efêmera, é passageira, né? A verdade está na energia, que o Einstein comprovou, e que a gente estuda aqui, né, como um beabá. Então, ele desenvolveu isso e buscou, né, através, né,
dessa materialização, esse poder todo que eles adquiriram, né? Agora, o que é que acontece? Como eles criaram tudo isso, eles se colocaram como a nação mais poderosa, a nação que todos, né, acolhem as suas decisões, os seus estudos, né? E aí a humanidade passou a ficar dependente dele, né? Aquela humanidade que se envolveu também no plano material, se afastando do plano espiritual, né? Não é o nosso caso. Então, ele diz assim, ó, toda a humanidade agora depende de ti, e terás de protegê-la utilizando os recursos que conseguiste arrecadar e acumular durante séculos, né? Porque somente assim conseguirás a tua própria proteção, né? Então, você veja que a dependência da humanidade, né, deles, agora voltou, vai se revoltando, vai voltando contra eles mesmos. Então, se, no caso, a gente vai, aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo a parte espiritual, né? Veja que o Brasil, né, está se descortinando agora como nação, né, mais poderosa em riquezas naturais, né? Riquezas naturais. Então, ele diz assim, ele se refere aqui, que foi posto em tuas mãos e terás como único recurso a distribuição dos teus produtos por toda parte, sem estabelecer valor, prazo, condições e tal. Mas tem alguém em condição de receber isso? Se todo mundo ficou, né, todas as nações estão aí pobres, né? A gente vê a África com todos, tirando norte e sul, né, o centro da África. A gente vê a pobreza que existe lá. A gente vê a pobreza em todos os países, né? Na China, na Índia, a gente vê a pobreza ali e aquele grupo rico, ganancioso, voltado para a matéria, sem se espiritualizar. No caso de haver uma espiritualização, que isso vai acontecer, né? Aqueles que se arrependerem vão se espiritualizar, eles vão abrindo mão da parte material, porque é assim, né? A gente não pode ficar ligado à matéria e à espiritualidade ao mesmo tempo, né? Então, na medida em que os nossos sentimentos vão sendo, né, aprimorados, né? As nossas energias vão sendo libertadas, como a relatividade diz, né? A gente tem esse estudo, né? Matéria é energia condensada, energia aprisionada, sentimentos aprisionados, né? Sentimentos condensados, porque as energias trazem os sentimentos, né? O que nós sentimos não é nosso, é a energia que transmite esses sentimentos, né? Através de nós. Então, esse sentimento já está começando a despertar, né? E despertando esse sentimento da natureza, da parte espiritual, a gente vai naturalmente se afastando do apego às coisas materiais, né? As leis do universo estão em nós, todas elas, né? Nós somos uma partícula dessas leis do universo. Então, vou fazer uma comparação. Vamos comparar a gente como uma pedra de gelo. O universo, uma bacia d'água. A gente bota a pedrinha de gelo na bacia d'água e ele, né, o gelo vai se derretendo e se integrando na água da bacia. Assim somos nós. Na medida em que nós vamos despertando o nosso sentimento, né, através da aceleração do ritmo vibracional, essas energias vão se purificando. E veja que uma das normas da natureza que diz assim, quando a energia aumenta o seu ritmo vibracional, ela fica mais pura e se aproxima de Deus, né? Isso está acontecendo com a gente. Reparem que está. Nós estamos agora com essa pedra de gelo na bacia d'água, essa energia que está sendo libertada, né, da condensação, do aprisionamento, ela está já se integrando ao universo. E veja que a nossa consciência em relação a isso, a nossa consciência está se expandindo, né, por todo o universo. A nossa imaginação, e olha que Einstein disse, a imaginação é mais importante
do que o conhecimento, né? Então, esses estudos nossos agora, né, é para a gente ir já praticando a imaginação. Não é analisar a mensagem ipsiliteris. Bom, está escrito aqui, como, né, muitos dizem, está escrito aqui, é assim e pronto. Não, não é assim. Cada vez que a gente analisa uma mensagem dessa, a gente vai penetrando mais no sentimento do autor, nosso querido Pedra Rocha, até que um dia a gente tenha a capacidade suficiente de identificar o nosso sentimento, através da mensagem, com o sentimento de Pedra Rocha. Mas até aí, até a gente chegar a esse ponto, tudo que nós analisarmos aqui, por mais profundo que a gente, né, pareça ter, mais profundidade, mais, né, mas é superficial em relação ao que o sentimento de Pedra Rocha. Estão percebendo? É isso que nós temos que nos voltar agora, porque nós estamos numa fase de transição da quarta para a quinta dimensão. E quem vai nos levar à quinta dimensão é a imaginação. Não é o conhecimento, é a imaginação. Vamos imaginar como é a quinta dimensão? Vamos imaginar. Eu não sei, mas eu quero saber, vou imaginar. E isso a gente vai, com essa prática, a gente vai penetrando na natureza, a bacia d'água, né? A gente vai derretendo, né? Libertando essas energias e ela vai assumindo, né? E se integrando no universo. Essa imaginação vai nos levar até o limite da nossa evolução, do nosso grau de aprimoramento. Em que grau nós estamos? Em que, né, dimensão nós estamos? Quinta, sexta, sétima, oitava, nona? A nossa imaginação vai nos levar até onde nós estamos. Nós habitamos em que dimensão? Porque nós estamos vivendo aqui na terceira dimensão, né? Todos nós que participamos da ordem, tanto na ESO como na EXO, né? Somos nós, é essa humanidade que vai trazer, né, o conhecimento. Somos nós que vamos levar esse conhecimento e vamos despertando em nós. É necessário que a gente desperte em nós, porque não adianta decorar, né, porque a gente esquece. Mas se a gente desperta, em qualquer momento, em qualquer época, que seja colocado um assunto que nós sentimos, a gente vai descrevê-lo, talvez nem com as mesmas palavras, mas o mesmo sentido, o mesmo sentimento. É isso que conta, é isso que é a nossa realidade, e não né, os bens materiais. Né? Então, na medida em que a gente vai sentindo isso em nós, né, isso não pode o presidente baixar uma portaria dizendo: a partir de agora, todos os obreiros da ordem do trevo sagrado vão ter que habitar a quinta dimensão. Não pode ser. Você não pode ir a uma dimensão, né, superior carregando pesos. Não pode. Né? É como no colégio você passa para o ano seguinte devendo uma matéria. Não pode. Né? Tem que pagar aquela matéria. Então, nós temos que agora vigiar os nossos pensamentos. É ele que nos faz entrar no mundo da matéria, no mundo material. É ele que preenche a nossa mente e nos mantém com esta lama mental que a gente não consegue se desvencilhar do mundo material. A gente fica analisando tudo o que um cientista fala, é o sentimento dele. Bom, vamos analisar o sentimento dele, a origem, a essência do que é, e não analisar ipsiliter, porque a gente está incorrendo. Se ele está errado, a gente está errado também. Ele nos leva a isso, né? Quando a gente adquire, vejam bem, quando a gente adquire, né, o equilíbrio da razão, a gente se liberta da fascinação, da paixão, dos pensamentos, né, que nos envolvem nesse mundo material.
né? Mas quando não temos o equilíbrio da razão, a gente acredita na pessoa em quem se crê. Eu acredito no Papa, tudo o que o Papa fala é verdade, é lei, ele é Deus. Eu acredito no meu pastor, porque ele sabe tudo. Não tem a razão equilibrada, né? E eles usam desses conhecimentos, né, para angariar fortunas, né? Veja a Igreja Católica, né, a fortuna que tem. Como? Veja as religiões desses pastores que estão aí, né, evangélicos. Tem algum pobre? Né? Por quê? Porque ele arrebanha as almas que ainda não têm o equilíbrio da razão. Porque no dia em que... E aí o nosso irmão Pedro Rocha fala que um dia não vai haver mais templo religioso, porque em cada lar vai existir um templo, é o templo da alma. Nós somos essa trindade. O corpo físico é o templo, né? A alma é o altar, o espírito é o santo que está no altar. Veja como uma coisa é feita, né? Então, existe, né, o religioso, o líder de uma determinada religião, ele diz aos fiéis o que eles querem, eles ditam, e os fiéis aceitam por estarem fascinados. Fascinados por quê? Porque ainda não tem o equilíbrio da razão. Quando a gente equilibrar a razão, a gente vai dizer assim, eu sei o que é, creio no que deve ser e não nego o que pode ser. Então, eu sei o que é, conheço as leis, eu creio no que deve ser, não nego o que pode ser. Então, quando o pastor falar, eu vou deixar passar pelo crivo da minha razão. Eu vou dizer, aí vem o meu discernimento. Na prática, ele vai desenvolvendo, ele vai evoluindo, vai se aperfeiçoando. Então, eu já sei analisar, bom, isso está certo, isso não está. No meu, né? Meu sentimento. Né? Então, o mestre disse que a gente não deve acreditar em nenhum homem nem entidade, né? Porque, né, deixar o corpo não quer dizer perder a ignorância, ter sabedoria. Né? Então, a gente tem que analisar tudo. Ainda, Sheridan diz, não acredite em ninguém, nem em mim. Palavras dele, não acredite nem em mim. Né? Mas na sua consciência, no seu sentimento, deixe passar pelo crivo da sua razão. Então, eu não posso estar comparando as mensagens da ordem, que são essênias, o conhecimento essênio, e esse conhecimento está em todos os planetas do universo, que já tem a humanidade capaz de discernir, de analisar. Né? Então, é um conhecimento... as leis que nós estudamos são únicas no universo. A gente não pode, né, estar comparando as leis que Sheridan nos trouxe com todo amor para fazer o nosso progresso mais rápido. A gente não pode estar comparando com a ciência material que é materializada, né? Que faz tudo, né, em troco de dinheiro, de posição, mantém a humanidade escravizada. Então, a gente não pode comparar. O que a gente pode fazer é analisar todas elas, as leis, né, e deixar que passe pelo crivo na sua razão. Essa lei que os cientistas estão dizendo que é assim, é realmente assim na natureza, no universo é assim? Certo? Mas não dizer, o cientista fulano de tal descobriu que isso é assim, mas na realidade não é de acordo com a lei universal. Não é. Então, ela é falsa, é mentira, é efêmera, é passageira, vai ser dissolvida um dia. Né? Então, a espiritualidade diz assim, olha, quando o ser humano fizer as leis materiais, né, no caso das constituições, né, dos países, as constituições de acordo com as leis espirituais,
aí a humanidade vai encontrar o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a harmonia. Estão percebendo? Onde essa nação amiga pecou? Foi aí. Né? 3 minutos. Para que o senhor levanta essa... O senhor tirou 2. Eu preferia que uma pessoa que só tem 4 dedos... não, aí ficava doido, não. Tá errado. Pior. Pior. Eu queria que você tivesse 6 dedos. Então, está aí, meus irmãos. Como tem 3 minutos só, né? Eu gostaria que vocês analisassem tudo que... veja bem, esse é o meu grau de sentimento com relação à mensagem. Não quero que vocês pensem que é assim como eu estou analisando. Eu estou analisando dentro do limite do meu conhecimento, do meu sentimento. Eu quero que... eu só peço, né? Imploro que vocês analisem a mensagem, né? O que foi colocado aqui, e deixem passar pelo crivo de suas razões. Aquilo que não concordarem comigo, Gilberto, deixa passar. Né? Aquilo que a gente concorda, eu aceito, a Gilberto está falando a coisa certa, a verdade, eu concordo com isso. Então, isso despertou em você, faz parte de você, né? É esse gelo que derreteu um pouquinho mais, entendeu? Então, a gente tem que seguir, né, a coisa assim, tá certo? Analisando tudo que nos é dito, nos é dado, né? Dá tempo de atenção a todas as coisas, orientação espiritual, e vamos seguir em frente, né? Sempre com, né, esse sentimento de amor, de caridade, de fraternidade e, principalmente, de igualdade. Tá? É só, irmão presidente, é só, queridas almas irmãs. Obrigado, Gilberto. Gratidão por você atender um pedido de última hora, né? Não teve tempo de se preparar mais, mas, de qualquer maneira, essa cabeça já é privilegiada e facilmente... Depois, no privado, eu vou colocar uma questão para você pensar, né? Ok? Meus irmãos, vamos, então, nos preparar para a segunda parte do nosso trabalho, que é exatamente a doação de energia. Ernesto, hoje, na hora da vibração pelos povos do mundo, eu senti uma energia assim, muito carregada, que eu até não me senti bem. Eu visualizei uma pessoa que usava umas roupas muito assim do tempo antigo, com os turbantes e tecidos no corpo, mas o rosto dessa pessoa não era um rosto humano, era um rosto meio de réptil. Então, eu não tive assim, uma sensação muito agradável e me mantive conectada com o Pai Celestial, com os meus guias, mestres e mentores, mas hoje eu senti assim, uma energia um pouco mais carregada. Foi o que eu senti hoje. Nós estamos vivendo um momento de vibrações muito no Afeganistão, né? Só que isso acaba contagiando todo o planeta, porque todos ficam pensando o que é que vai acontecer. Que o discurso bonzinho de que vai ser tudo bem, etc., é apenas discurso para fora, né? Mas, em realidade, eles querem continuar com os preceitos medievais, principalmente em relação às mulheres, né? Então, vamos pedir. E esses reptilianos que aparecem são os magos negros do passado que ainda estão atuando. Então, eles têm essa forma reptiliana. A vibração deles é muito densa, então, por isso, você sentiu realmente uma vibração mais densa. Mas aqui estamos protegidos e amparados. Roseli, por favor. Boa noite a todos. Hoje, trabalho muito intenso, né? Principalmente na parte do hospital. E hoje, a irmã Caridade, que faz parte da minha equipe espiritual, pediu para que desse um recado, passasse uma mensagem, na verdade. Ela disse que nos últimos 3 dias, principalmente, muitas pessoas têm
dado vazão ao desespero e tem tirado a própria vida, e principalmente pessoas que têm um certo grau de espiritualidade, mas que está se deixando levar pelas situações. E aí ela pediu para que lembrasse a todos que mesmo a pessoa estando dentro de um ciclo, de uma egrégora espiritual, que essa pessoa ela não está isenta de passar por tudo que precisa passar, e que essas pessoas elas necessitam manter a esperança diante dessas situações que porventura venham a acontecer, que realmente muitos estão perdendo familiares, estão passando por dificuldades, mas que isso é transitório. E sempre lembrar que durante toda essa trajetória nós não estamos sozinhos, principalmente se houver aqui na Assembleia pessoas nessa situação, que lembrem sempre do Mestre Jesus no momento de desespero, lembrem sempre da Virgem Maria, peça que ela coloque o manto sobre cada um de nós para suportar, para ter forças durante os momentos de maior intérprete, de maior dificuldade, mas tendo a plena e absoluta certeza de que ninguém está sozinho, que tudo passa, tudo é transitório. Foi basicamente isso. Obrigado, Roseli. Realmente, a gente viu, inclusive, aquelas cenas absurdas, né? As pessoas, o avião baixando e eles correndo na frente dos aviões, e muitos se agarraram no avião e acabaram despencando quando o avião subiu, então eles caíram e morreram da queda, né? Então, é o desespero que está tomando conta, especialmente essa parte do planeta, por causa da maneira como eles agem. Não é o problema do Islã em si, mas é o problema da interpretação que eles fazem, que é uma interpretação bem medieval, de quando Mohammed, ou Maomé, como nós chamamos, escreveu lá 640 da nossa era, mais ou menos. Então, ele escreveu o seu livro tal para aquele momento planetário, né? As pessoas não entendem que aquilo era um retrato, um retrato imediato da situação que estava. E hoje, passando mais de 1.400 anos, essa situação não pode mais ser mantida. Mas, infelizmente, nós temos em toda a doutrina, em toda a religião, nós temos os fundamentalistas, aqueles que não se abrem para o novo. E esses são sempre perigosos, porque não respeitam nada nem ninguém. Então, estamos numa situação de obscuridade mesmo, precisamos estar muito atentos a isso. Obrigado, Roseli, por lembrar. Continuamos Andréa aí, quem Sestero. mais? Cadê a Sestelinha? Olá, Está aqui. estão me escutando? Estamos escutando. Eu não vou abrir a câmera, porque senão dá problema na minha internet. Boa noite a todos. Boa noite. Mesmo antes do senhor falar sobre essa questão mundial, eu vi duas coisas que eu ainda não tinha visto lá. Primeiro, era como se fossem grupos separados de pessoas que ainda estavam com máscara. Eu não sei se esses irmãos eram irmãos desencarnados ou encarnados, que podem ser também irmãos encarnados, mas que, né, de alguma forma estão tendo um apoio lá, espiritualmente. Eram pessoas que eram separadas, como se fosse uma sala, mas elas ainda estavam como se ainda achassem que precisassem usar a máscara. E, mais uma vez, eu vi crianças, eram crianças maiores, e essas crianças eram separadas, elas eram levadas para cima, eu acredito que seja para a parte do hospital, mas essas crianças, inicialmente, eu pensei que elas não tivessem com trajes atuais, mas não, eram assim, como se fossem trajes um pouco maltrapilhos, é como se eles estivessem sujos, assim como se fossem refugiados, a impressão que eu tive foi essa.
que eram crianças maiores, assim, mas bem angustiadas, e que o salão estava muito cheio, e existiam os mentores, o que eu pude observar, que tinham muitos mentores, não é que tivessem com a feição de idosos, mas é como se fossem mais sábios, assim, a sensação que me passava eram que eram anciãos, então eram esses que estavam cuidando, né, de uma forma mais direta. Então foi o que me chamou a atenção, porque estava muito cheio, né? Então foi isso aí. Obrigado, André. Quem mais aí gostaria de partilhar? Carla vai compartilhar? Ah, você não. O que a Andrea coloca, Celinho, nós também aqui podemos notar, e realmente essas crianças não eram crianças dessa época, não. Realmente eram de muito tempo. Não eram crianças abandonadas, mas, de certa forma, foram maltratadas. E, realmente, a equipe de mais idosas para acolher e elas se sentirem confiantes, porque elas tinham perdido, de certa forma, confiança nos mais jovens, porque, de certa forma, os adultos os abandonaram, assim, de dar um amparo, de dar o acolhimento. Então, realmente, foram acolhidos pelas vozinhas, elas ficaram muito felizes em ver as vozinhas, os avós, né? E todas elas foram recebidas, foram acolhidas, né? Agora, o que nós notamos aqui foi que muito sono, muita gente, assim, sendo despertada do sono profundo, né? E a temperatura muito elevada, muito calor, a sensação de calor muito intensa. Ok, obrigado, Jucenã. Quem mais? Carla. Diga aí, Carla. Liga seu microfone. Ok. Boa noite. Eu estava aqui super bem, mas meu esposo, vira e mexe, fica aqui do lado, escutando. E hoje quem relatou a questão do sono foi ele. Ele fez, Carla, eu não estou bem. E ele é meio resistente de assistir, mas ele fez, não, teve uma hora que me deu um sono e ele acabou de sair daqui e dormiu. Está apagado aí. Então, ele realmente, ele que se sentiu sensibilizado, exatamente essa sensação, ele fez, eu estou aqui com muito sono, parece que eu estou lesada. Essa mesma sensação, Jussana. Já eu não tive, mas ele teve. Com certeza. Quem mais? Jussara. Jussara. Elisângela está quietinha, não sei se ela teve alguma mensagem. Jô, pode falar? Eu gostaria de voltar para a palestra, né, de Biron, que eu fiquei realmente muito envolvida desde o início e me permita dizer, Biron, eu senti que você estava muito bem acompanhado, porque desde a primeira palavra até a sua finalização houve vamos dizer assim, foi muito bem amarradinho, foi muito bem trazido, cada palavra, cada segmento, e isso eu cheguei a sentir que o tempo foi muito curto, eu quase que dizia, Ernesto, dá mais 5 minutinhos, dá mais 5 minutinhos. Então, como nós temos um tempinho, se você puder usar 3 minutos para falar sobre esse último parágrafo, que eu acho assim, fecha muito bem essa mensagem, e se tudo são leis, em cima do que o senhor Ernesto também colocou, o que está acontecendo com nossos irmãos aí fora. Está tudo dentro delas, para que tudo possa ser transformado, e, enfim, como nós devemos nos comportar sem nos abalarmos tanto, já que somos parte desse todo. Claro, ficando 2 perguntas, mas, enfim. Gilberto, foi chamado aí. Então, vamos lá. Veja bem, Sara, as 2 perguntas estão relacionadas com o mesmo parágrafo, né? Tudo é lei. Né? Então, ele diz que tudo vê e nada vê. Né? É importante isso, né?
o que é que ele vê, o que ele tem capacidade de ver, não é assim? Mas tem coisas que estão na natureza, mas que a gente ainda não tem essa consciência, né? Não tem esse sentimento, não tem, né, essa evolução de ver, né? Então, porque ele diz, em qualquer parte onde observo, em tudo que olho, só vejo leis. Leis e mais leis para transformar, progredir, aperfeiçoar. Isso que a gente está estudando aqui, né? A lei do progresso, aperfeiçoamento, né? São todas leis. Então, o que está acontecendo no planeta agora está tudo dentro das leis. Mas isso não exime nós, né, da responsabilidade de ajudar essas pessoas a minorar esse sofrimento, né? Nós estamos vendo pessoas que estão sofrendo essas consequências, mas tem uma relação com o passado, né? Muitos estavam lá, né, junto ao Cristo, né, dando pedradas nele, piscinas, essa coisa toda. Então, e tanta coisa, né, os bárbaros, né, que fizeram. Então, isso tudo é o efeito das causas que cometeram, né? Então, a gente está vendo todo mundo participando disso. Quando a gente fica impressionado com a idade cronológica das pessoas, né? Crianças, idade cronológica. Mas, quando Cristo diz, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele disse, vinde a mim as almas puras de coração, não a idade cronológica. Pode ser uma criança de 80 anos, de 83 anos, sabe? É uma criança, certo? Aí. Então, foi para você mesmo que eu falei. Então, essas crianças, né, entre aspas, cronologicamente, idade, né, pequena, elas, né, são almas, né, que causaram terríveis danos à própria humanidade em tempos passados, né? Então, está tudo dentro das leis, meu irmão. Tudo dentro das leis, nada fora delas. Não sei se ficou explicado. É interessante que vocês vejam a última mensagem, 74, ela nos diz que a Europa, a Ásia e os velhos continentes vêm colhendo os frutos das árvores que plantaram. Bom. Tá certo? Pois está escrito nas leis, todo aquele que semear lágrimas, colherá lágrimas. Aquele que exigir sangue, doará sangue. E assim todos colherão um produto equivalente à sua sementeira. Então, a gente vê que essas regiões mais antigas têm um processo kármico bem pesado, por isso que as Américas ficaram isentas o novo disso, continente, né? porque é um novo continente, um continente que só foi utilizado por povos mais brandos, né? Mais desenvolvidos, mais brandos, e com isso não existe sobre aqui a América uma dívida kármica tão grande. Mas aí a espiritualidade explica que para aqui vieram os Estados Unidos, para a América Central, América do Sul, vieram povos de todos os lugares, de toda essa Ásia, dessa Europa, dessa África e tal, vieram esses povos para cá, para serem melhorados pelo nosso exemplo. Mas onde é que está o nosso exemplo? O que é que a gente precisa viver? A árvore do Evangelho foi plantada aqui, nós precisamos viver isso. Só que ainda estão aqui aqueles que viveram todos esses dramas e que ainda mantêm dentro de si essas situações. Então, por isso que é tão difícil de você conseguir transformar a humanidade como um todo. Mas está tudo dentro da lei, não há nada fora da lei. Concordo com o senhor. 9h, alguém mais tem algum ponto a perguntar ou a partilhar? Está na hora de dizer tchau. Jorge Barreto e Augusta, que bom vê-los aqui. Ju quer falar ainda. Que bom vê-los aqui partilhando. Viu? Sexta-feira nós temos outro encontro aqui, tá bom? Iniciamos hoje um pouquinho mais tarde, mas sexta-feira prometemos chegar no horário. Tá bom. Valeu, Jorge Augusto. Paz para vocês, meus irmãos. Um abraço. Nós todos.
Bem, então, Acho que Ju quer falar. Ernesto, só um diga, Ju. segundo, por gentileza. Iniciamos hoje a palestra falando de vida, novo ciclo de Carlinha aniversariando hoje. Então, que essa família, nesse finalzinho aqui de trabalho, possa mandar para você, Carlinha, para a Flor, que é o mês dela também, para os aniversariantes de agosto, todas as melhores vibrações amorosas. Isso, Clarinha aí junto, que é um presente. Sinta-se muito abraçada. Parabéns para você, parabéns para todos de agosto. Beijos, Obrigada, beijos. obrigada a todos pelo carinho. Quer dizer que Juscelin é o leãozinho, né? Juscelin é um leãozinho. Juscelin, você é um leãozinho. Não. Agora é um leão sem juba, né? Cortaram a juba Perdeu. dele. Bem, meus queridos, eu vou ter muito a contragosto, eu tenho de me despedir de vocês. Eu tenho aí de